Quem tem martelos e bigornas para ouvir, ouça a voz que reclama nesta porroroca. Olá, martelos, bigornas e também estribos que ouvem o conclame desse estribilho. Aqui quem vos fala é a Liocha, do seu programa dominical, Martelo e Bigorna, sempre às 9 da manhã, com exceção desse primeiro episódio que já vai ser lançado aí depois das 2 da tarde. Hoje vos falarei sobre o filme Os Banshees de Inisherin. Porém, vai aqui 3 advertências. A primeira com relação à sensibilidade dos ouvidos mais anglicanos, irlandeses, com relação à minha pronúncia, do nome dos personagens. Então, procurem abstrair. A segunda advertência é com relação a imprecisões na história, porque alguns relatos aqui vão ser de memória, então pode haver essas imprecisões. E a terceira advertência é que vai ter spoiler pra caramba aqui. Bom, o filme foi produzido em 2022 e já chegou em 2023 ganhando 4 prêmios BAFTA e 3 Globos de Ouro, combinando com 9 indicações ao Oscar neste 12 de março de 2023. Melhor direção e melhor roteiro vão para Martin McDonagh, um cineasta britânico que dirigiu também Na Mira do Chefe, em 2008, 7 Psicopatas e um Shih Tzu, em 2012, e 3 Anúncios para um Crime, em 2017. Melhor trilha sonora vai para Carter Burwell, melhor edição para Mikkel Nielsen. A película ainda é indicada como melhor filme. As 4 demais indicações vão para os atores e revelarei na apresentação da sinopse. A história se passa durante a Guerra Civil Irlandesa, de 1922 a 1923, na fictícia ilha também irlandesa de Inisherin, onde Count Doherty, interpretado por Brendan Gleeson, indicado ao Oscar por melhor ator coadjuvante, assevera unilateralmente e sem motivo aparente que não quer mais conversar com seu melhor amigo, Padraig Suillabine, interpretado por Colin Farrell, que foi indicado como melhor ator. Padraig Suillabine, por sua vez, não aceita a decisão unilateral de Count Doherty, o seu rompimento abrupto, e busca manter o encanto da amizade, procurando contato e diálogo. Outros personagens com destaque são Siobhan Suillabine, interpretada por Carrie Condon, indicada ao Oscar por melhor atriz coadjuvante, Dominic Kearney, interpretado por Barry Keoghan, juntamente com Gleeson, indicado ao Oscar por melhor ator coadjuvante, e a senhora McCormick, interpretada por Sheila Fleeton. Então aqui nós temos as outras 4 indicações, né? Para Colin Farrell, para Brendan Gleeson como melhor ator coadjuvante, para Barry Keoghan também como melhor ator coadjuvante, e para Carrie Condon, que faz a irmã de Padraig, né, que é a Siobhan, como melhor atriz coadjuvante. E o Padraig, né, Colin Farrell, como melhor ator. Bom, seguindo. A Siobhan Suillabine é a personagem mais lúcida, e ela busca diplomaticamente reatar a amizade do irmão Padraig com Count Doherty. Porém, reconhecendo a louca obsessão do seu irmão e a louca intransigência do Count Doherty, ela decide abandonar a ilha e seguir lúcida com a própria vida. O Dominic Kearney é um jovem apaixonado pela irmã de Padraig, pela Siobhan, e recebe a compaixão de Padraig por sofrer maus tratos do policial local, que é um cafajeste canalha que é pai dele. E por fim, nós temos a senhora McCormick, que é uma espécie de bruxa local e que representa uma Banshee. Banshee, na mitologia celta, é uma espécie de fada obscura que tem o poder de prever a morte. No caso do filme, a senhora McCormick, essa espécie de bruxa local, ela profetiza que haverá 2 mortes na ilha. Bom, mas as Banshees de Inisherin não recebem esse título apenas por causa da senhora McCormick. A razão alegada por Count Doherty para romper a amizade com Padraig Suillabine é que Count Doherty está tendo mais consciência da própria finitude e não quer desperdiçar o tempo que lhe resta nos prazeres da amizade com Padraig. Isto é, ele prefere, por exemplo, compor uma música para violino do que ficar conversando sobre cocôs de bode com o amigo Padraig. E essa música que ele compõe para violino ele chama de Banshee.
Então essa é uma segunda razão do título. Bom, para afirmar a seriedade da sua resolução, né, o Count ele avisa que vai cortar os dedos da sua própria mão até que Patrick respeite a sua decisão e pare de insistir na amizade. Mas Patrick insiste com o amigo, que primeiro corta um dedo e taca na porta da sua casa, e com as demais insistências, ele corta logo os demais 4 dedos e taca na porta da casa de Patrick. Nesse interim das mutilações, a Dominique, que é o filho do policial local, revela a Siobhan, que é a irmã de Patrick, a paixão que nutre por ela. Mas ela o desengana e dá um fora nele, e diante de toda a loucura da ilha lá, ela se muda. Dominique revela também a Patrick que o Count Doherty gostou quando o Patrick foi no bar e confrontou o Doherty, alegando que essa coisa dele querer fazer uma música ao invés de ter amizade, que ele não vai se imortalizar na música. Que os amigos sim não esquecem uns dos outros, mas que a cultura não vai imortalizar ninguém. E Patrick fica feliz de saber que o Doherty gostou da atitude dele no bar. E isso encoraja o Patrick a ter mais atitudes assim, um pouco mais intempestivas. Aí Patrick, que é reconhecido por Dominique como a pessoa mais simpática da ilha, né? Afinal de contas, Dominique é alvo da compaixão de Patrick pela relação violenta do pai de Dominique contra... que é o policial contra Dominique. O Patrick então revela para Dominique que buscou afastar o Count Doherty de um amigo músico dele, contando uma mentira para esse amigo músico, dizendo que o pai dele morreu, o pai desse músico, e que ele deveria sair da ilha para o velório. Aí Dominique vê essa história do Patrick e fala, mas nossa, você não é o mais simpático da ilha. Tá longe disso, né? Se decepciona com o Patrick. É então que a profecia das 2 mortes da Sra. McCormick vai se realizar. O Dominique, né, diante dessas violências que sofre do pai, diante do fora que levou da Siobhan, diante dessa decepção também com o Patrick, ele comete suicídio. E o Patrick, ele é um pastor, assim, ele tem diversos animais, e ele tem uma jumentinha de estimação. E essa jumentinha de estimação tenta comer os dedos que o Count tacou na porta dele. E ao tentar comer esses dedos, ela morre. Então aí nós temos as 2 mortes que aconteceram na ilha, né? Conforme profetizou a Banshee, a Sra. McCormick, a morte do Dominique, que cometeu suicídio, e a morte da jumentinha de estimação de Patrick. A partir daí, Patrick se revolta contra Count, né? Afinal de contas, a jumentinha morreu por causa dos dedos do Count. E ele vai até o bar e lá ele avisa a Count que tal dia e tal horário ele vai botar fogo na casa dele, na casa do Count, e não vai verificar se ele está lá dentro ou não. E assim ele faz. Aí no final do filme, ambos estão na praia olhando para o horizonte e o Count lamenta a morte da jumentinha de Patrick e diz que com a casa queimada eles estão quites. Mas Patrick diz que não, porque afinal de contas a jumentinha dele morreu e o Count não morreu. Aí o Count agradece o Patrick por ter cuidado do cachorro dele, né, que saiu lá da casa queimada. E o Count termina o filme respondendo: disponha. Bom, spoiler total do filme, né? Mas é preciso para fazer as reflexões que seguem. A primeira reflexão que eu quero compartilhar com vocês é com relação à temática. Eu achei a temática desse filme um tanto incomum. É comum a gente ver filmes de amor, assim, de amor erótico, né, de paixão, em que a pessoa amante pisa na bola e depois busca a reconciliação. Aqui, no caso, seria um amor de amizade, né? Também é comum em filmes de amor de amizade, aqueles filmes que tem, assim, 2 amigas que são outsiders, assim, mas que uma delas é convidada pelo grupo do establishment, de uma escola, do trabalho, sei lá o quê,
das amigas mais patricinhas assim, a ser amiga delas. Daí essa amiga trai a amiga outsider, vai pro grupo das establishment e vê a superficialidade do seu novo status, e aí ela retorna para amizade com a sua amiga outsider, né? Isso também é comum. Mas aqui a narrativa ela já se inicia com um conflito, e não é qualquer conflito, é um conflito existencial. Então não há assim um início feliz da amizade, daí no meio do filme vai ter um conflito, daí no final vai ter um final feliz novamente. Não, aqui o conflito ele não está só no meio, ele também está no início e também está no fim. O conflito é de início ao fim. A causa do rompimento da amizade também não é erótica, né? Também não é por status social, mas é uma causa existencial. Isso daí já para mim é um tanto incomum. Né? Colm e Patrick eles manifestam uma amizade agonística, mas que mesmo com a mutilação dos dedos de Colm, ou né, com o risco de morte de Colm também, no incêndio que Patrick faz à casa dele, né? Mesmo com tudo isso mantém afeto, né? O filme inicia com a mudança do afeto de Colm, que decide romper a amizade com Patrick, e termina com a mudança de afeto de Patrick, que também já não se importa lá se vai queimar o Colm na casa ou não, né? Mas mesmo assim, mantém um afeto de amizade, só que de um modo agonístico, né? Então, inicia com a mudança de afeto de Colm, termina com a mudança de afeto de Patrick, completando aí um arco assim, que seria um novo modo agonístico de amizade. Então essa é a primeira reflexão que eu faço com vocês. A temática e o modo como é abordada essa temática, né? De recuperar uma amizade e de uma amizade que começa com um conflito, termina com um conflito, completando aí um arco de um novo modo agonístico de amizade. Bom, o segundo ponto que me chamou a atenção é a mistura de comédia com drama, né? Aqui vocês vão ter que relevar um pouquinho, porque eu vou ser bastante impreciso no que eu vou falar. Ainda está meio nebuloso para mim, mas eu sinto que tem algo importante nessa reflexão. Então eu vou esboçá-la por aproximações. A primeira aproximação que eu faço é com relação à obra de Franz Kafka. Eu lembro que uma vez um amigo comentou comigo sobre o humor em Kafka. E aquilo foi espantoso para mim, porque sempre que eu li Kafka, a começar da minha adolescência, eu sempre achei com um teor bastante dramático, bastante angustiante, existencial. E apesar de ver humor em uma outra passagem ali na obra de Kafka, eu nunca vi como uma característica marcante da obra de Kafka, né? Então aquilo me deixou assim com uma pulga atrás da orelha, assim, né? De reler a obra e procurar identificar mais esse humor, tanta angústia e drama na obra dele. Mas assistindo as Banshees de Inisherin, eu acho que eu comecei a entender um pouquinho mais esse tipo de humor em Kafka. Agora eu vou para uma segunda aproximação, que é com o filme Os Infiltrados de Scorsese. Nesse filme, uma hora se faz uma menção a Freud, que, se não me engano, é mais ou menos assim. Parece que Freud diz que o único povo imune à análise é o irlandês. Claro que isso é bastante etnocêntrico, mas isso me faz pensar também numa espécie de especificidade do humor irlandês, né? E aqui eu vou tentar aproximar, né? Tentar precisar o que seria esse humor típico irlandês. Bom, é certo que no filme As Banshees de Inisherin há várias passagens evidentes de humor, né? Porém, para além dessas passagens mais evidentes, o humor ele é imanente a toda a trama e drama do filme. É presente nos silêncios, né? É presente nas posições das personagens, na fotografia, nas disposições, nos afetos das personagens, na separação, na violência. O humor é imanente na tragédia o tempo todo.
E esse humor que é presente no filme, ele tem a ver com ironia, isso não é nenhuma novidade. Mas não é aquela ironia fina inglesa, conscientemente ácida, deliberadamente sarcástica e com o propósito de fazer graça, né? É uma ironia mais fina, né, do que poderia supor Machado de Assis e os teores com anglicismos, né? É uma ironia que tem uma simplicidade, mais despretensiosa, menos beligerante, né? E é isso que torna interessante esse humor. Bom, então essa ideia de um humor que não tem a pretensão irônica, consciente, sarcástica de fazer graça com esse sarcasmo, né? Ele acontece em simplicidade. Bom, dito sobre o tema e o modo como o tema é abordado, dito sobre o tipo de humor, um terceiro elemento que me chamou a atenção seria o que chamei de verdade na inverossimilhança. Outras críticas ao filme já apontaram para a natureza de fábula da história. Mas aqui eu discorro mais demonstrativamente. A ilha fictícia tem relações sociais bem próprias. E essas relações são fruto, são expressão dos diálogos francos entre as personagens. Por exemplo, tem uma hora que o padre enxota o Count Doherty durante a confissão dele. Porque na confissão ele não fala... o padre pergunta sobre como vai o desespero, e ele não comenta nem o rompimento da amizade com o Patrick, nem as mutilações que fez na própria mão. Aí o padre faz uma insinuação de talvez pendores homossexuais nessa amizade, né? E o Count Doherty, ele retorque o padre, também perguntando das possíveis inclinações homossexuais do padre, que se ofende e expulsa aí o Count Doherty da confissão. Outra manifestação assim, dessas relações sociais, desses diálogos francos que parecem assim mais inverossímeis e mais fabulosos, né? É quando o padre que vai até uma mercearia e lá tem a dona da mercearia atrás do balcão, meio rabugenta, e fica assim pilhando, fustigando o padre, dizendo que ele nunca tem novidades para contar. Nisso entra o policial canalha, Pulha, que maltrata o filho, Dominique. E aí o padre que fala assim, não, eu tenho sim uma novidade para contar. O Dominique tá dormindo lá em casa, porque o pai dele abusa dele, né? E fala isso diante do pai dele, que é um policial, né? E aí aquilo fica meio desconcertante. E a dona da mercearia rabugenta começa a resmungar com ele, dizendo que isso não é novidade, né? Isso não é uma coisa digna de novidade, sabe? Não é uma coisa digna de ser dita. Aí o policial bate nele em praça pública. Então aí são dois eventos, duas relações, manifestações de relações sociais, manifestações de diálogos, né? Que não parecem assim verossímeis, mas que ao mesmo tempo parece muito verdadeiro como expressão do espírito e como expressão do inconsciente, né? Então esse é um terceiro ponto, né, da verdade na inverossimilhança. O quarto elemento que eu convido vocês aqui a pensar comigo é a questão levantada no filme sobre o conflito entre cultura e amizade. Até que ponto os prazeres da amizade são inimigos da produção cultural. Então, ali no filme, a produção cultural é entendida como algo solitário, né? Não tem como você fazer uma música se você ficar no bar falando sobre cocô de bode. Mas no bar, o Podrick, né, ele vai redarguir o Count Doherty, dizendo que ele não conhece esses autores da grande cultura, mas que conhece os seus amigos, né? E aí o Count diz, mas quem mais nos conhece, né? Em compensação, né, todos sabem de Mozart desde o século XVII. E aí a irmã do Podrick está no bar também e ela corrige daí o Count Doherty, né? Count Doherty. Ela fala que Mozart, na verdade, não é do século XVII, não é a partir, né? Ele é do século XVIII.
E esse erro grosseiro por parte de um músico, assim, ao errar o século de Mozart, né? Ele acaba sendo sintomático de que a razão de Calm em buscar o rompimento da amizade por causa de querer se imortalizar na cultura, ele acaba se revelando um pretexto, né? Afinal de contas, foi sendo um ato falho ou não, parece que nem o músico conhece bem a própria, né, os imortais aí da cultura, né? Então, a razão de Colin Dorrant parece um pretexto aí nesse ato falho dele. Mas um outro indício também que a razão do Colin Dorrant é um pretexto é que quando ele corta os dedos para romper a amizade, para mostrar a seriedade da resolução dele em romper a amizade com Padraic, ele corta os dedos da mão esquerda ao invés da direita. Para um destro, a mão direita é mais importante, é claro. Porém, para um destro tocar violino, a mão esquerda é necessária para os acordes, né? E a direita apenas segura o arco. Então seria mais fácil improvisar um modo de segurar o arco na mão direita sem os dedos do que improvisar como fazer os acordes na mão esquerda sem os dedos. Então, se a razão alegada era romper a amizade para fazer música de violino, por que justamente cortar os dedos mais necessários para fazer a música? Então, por trás dessa razão alegada por Korn, há uma motivação do desespero, né, que já foi mencionada ali com o padre. O padre pergunta a Korn como vai o seu desespero. É uma razão existencial. O Podrick, desde o início do filme, ele percebe que o amigo está deprimido. O Korn, quando ele corta os dedos, ele lembra a mutilação da orelha do Van Gogh. Porém, diferentemente de Van Gogh, que dispara com um revólver contra o seu próprio peito, cometendo suicídio, a insistência de Podrick na amizade com Korn parece impedir o suicídio do amigo. E a profecia da segunda morte, prevista pela senhora McCormick, parece, por conta dessa intervenção do Podrick, ter se transferido a segunda morte pelo suicídio de Korn junto com Dominique para a morte da jumentinha. É como se a jumentinha de estimação de Podrick morresse no lugar de Korn, por conta dessa amizade de Podrick por Korn. E para finalizar, um último elemento aqui a considerar é a analogia entre a Guerra Civil Irlandesa, pela independência da Irlanda em relação à Inglaterra, com a independência de Korn para ter autonomia na sua vida. Mas, como diz o John Donne, né, nenhum homem é uma ilha isolada, né? Se a Irlanda é uma ilha, o Korn, né, querendo se isolar das suas relações, ele não vai ter essa independência, né? Então, gente, agradeço por terem me acompanhado até aqui. Até domingo que vem com o próximo episódio e tchau, tchau.